Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 7 de maio, agora na Espanha. São 11 horas e 58 minutos, no Brasil 6 e 58 da manhã. Gente, aqui no 4 horas a BTC segue desenhando o bico de uma cunha triangular. É o verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. A gente está aprisionado aqui no patamar da VWAP semanal. Os fundos seguem claramente ascendentes, os topos estão ostensivamente descendentes, criando aqui uma aresta superior flat. Isso aqui muito provavelmente vai explodir para voltar a estressar as uppers aqui, não só da banda de VWAP no semanal, mas também eventualmente a própria aresta superior dessa cunha na extensão. Agora eu vou pular para o gráfico diário. Vocês vejam que a gente está encurralado entre a aresta superior da cunha e a base da nuvem no diário. Não tem mais para onde cair. A BTC está ali brigando para poder romper a cunha, mas ao mesmo tempo encontra uma belíssima laje na figura dessa nebulosidade altamente espessa. E é interessante que a gente está... parece que vai encostar num setor muito espesso da nuvem, e quando isso acontece, rola aquela repulsa magnética que vai levar a BTC para aquele pump em direção a 36 mil dólares. Nesse nível de espessura, o ativo não consegue nem incursionar para dentro da nuvem, porque ela exponencia a função de suporte quando a gente está em cima e também exponencia a função de resistência quando a gente eventualmente está embaixo. Como a gente está em cima, ela vai quicar em direção a 36 mil dólares. No 6 horas, a gente travou aqui no patamar. No 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, a gente travou aqui no patamar da própria VWAP mensal, que está lá em 28.780. Agora está um pouco acima, 28.820. No intraday, a BTC está um reloginho, bate na upper. Deixa eu tirar o meu indicador, o Lianov Future, daqui a pouco eu boto ele, só para a gente entender a banda aqui, ó. Bate na upper, volta para VWAP, bate na lower, volta para VWAP, ameaçou beijar a primeira upper, voltou para VWAP, beijou a segunda lower, voltou para VWAP. Tá bom de trade hoje. Hoje, mais de 4 sinais já fecharam no Copy Trade. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala. Com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, Deloitte, a empresa de auditoria e contabilidade, vai integrar blockchain para credenciais digitais. Segundo os administradores da Deloitte Contabilidade e Auditorias, a integração com a tecnologia blockchain vai permitir que clientes armazenem credenciais e vai também simplificar e dispensar processos de auditoria e verificação em alguns procedimentos. É o novo normal. E americanos, por meio de uma nova pesquisa, lideram mania de meme coins. Foram eles que exponenciaram o market cap da Dogecoin, do Shiba Token, quando ainda era uma meme coin, hoje não é mais, já tem uma série de projetos subjacentes ao ecossistema Shiba Inu, a Flock Inu e a própria Pepcoin, que segue com o market cap acima de 1 bi. Deixa eu botar aqui na Coin Market Cap, dar o refresh. A Pepcoin segue 999 milhões e 724 mil dólares. Está ali, próximo de 1 bi. E são os americanos que exponenciam o market cap de meme coins e shitcoins, como é o caso da Pep, que declaradamente não tem nenhuma função ou utilidade. E a Deus Finance, um protocolo de finanças descentralizadas, foi hackeada em 6 milhões de dólares. O protocolo de finanças descentralizadas DeFi Deus Finance perdeu mais de 6 milhões de dólares devido a uma violação de segurança de sua stablecoin nativa DAI. O hacker explorou uma vulnerabilidade na ponte da Binance Smart Chain em 5 de maio, de acordo com a empresa de segurança em blockchain PackShield. Tem que ter muito cuidado para usar essas pontes. E na seara geopolítica e finanças internacionais, analistas dão conta de que o governo dos Estados Unidos pode congelar retiradas de bancos americanos à medida que o pânico bancário vai se espraiando. Segundo esse analista, ele diz que o declínio adicional do M2
que rastreia o dinheiro em contas correntes líquidas, pode, eventualmente, impor ao governo americano uma intervenção e impedir que cidadãos retirem o seu capital do sistema bancário. Essa preocupação aqui na Europa é latente. Depois que o Credit Suisse foi à bancarrota aí salvo aos 49 do segundo tempo, em que o regulador bancário suíço, com o apoio do Banco Central Europeu, obrigou o UBS a comprar o Credit Suisse, essa preocupação aqui na Europa é latente. Tem gente migrando para o mundo cripto, onde os ativos são autocustodiados, para fugir do sistema bancário. Segundo esse analista, às vezes é meio relevante sim entrar em pânico. Eu, inclusive, ele falando, recomendaria que as pessoas entrassem em pânico se elas vissem o gráfico do M2. Você pode ver um efeito cascata nas retiradas, e se os depósitos ameaçarem o colapso do sistema, é possível chegarmos a um ponto em que o próprio Tesouro Americano e o Fed podem ter que entrar e realmente impedir que um cidadão retire o seu sistema do setor bancário. E essa garantia do regulador bancário norte-americano de garantia até 250 mil dólares por conta é outra piada, já que a devolução desse dinheiro demora muito. Para efeito de liquidez, isso não serve para nada. E muitas corporações e empresas possuem muito mais do que isso. Enfim, é o novo normal. O sistema bancário norte-americano pode sim entrar em colapso e deve entrar em colapso. O Fed está prestes a descobrir se pode promover uma pausa nas taxas. Essa semana, que começa amanhã, vai sair os dados do IPC norte-americano. Os dados da inflação na próxima semana vão fornecer pistas sobre se o Fed vai sim interromper e promover uma pausa na série de aumentos dos juros. E por que tantas ex-colônias do Reino Unido querem dizer adeus à monarquia britânica? Para quem não sabe, muitas ex-colônias do Reino Unido, como Jamaica, Austrália, Papua Nova Guiné, Bahamas, ainda mantêm a figura de Carlos III, antes dele a Elizabeth II, como chefe de Estado simbólico, mantendo um sistema de monarquia constitucional, mas que não encontra eco nem legitimidade na população. A Jamaica está se movendo rapidamente em direção a um referendo que vai demover o rei Charles III como chefe de Estado daquele país. Austrália, Papua Nova Guiné, Bahamas, todos têm uma forte oposição também à figura do monarca britânico como chefe de Estado. Ou seja, é outro imbróglio que o Charles III vai ter que enfrentar, não só o descontentamento com a sua própria população local, mas também do antigo Império Ultranaval Britânico, que na verdade só ficou a figura simbólica do rei Charles III como chefe de Estado. É o novo normal. O mundo segue virado numa hecatombe nuclear, a BTC segue acumulando numa cunha triangular aqui no 4 horas. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Atom, Polkadot, Kusama. Kusama caiu muito, perdeu 28 dólares, é um belíssimo ponto de entrada, mas e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.